Olá, boa tarde. A situação de descontrole vivida no Espírito Santo é uma das faces da profissão policial. Sem reajuste há 4 anos, os PMs fizeram uma paralisação. Resultado, assaltos, saques às lojas, escolas fechadas e 143 pessoas assassinadas em 10 dias. Situação que volta a colocar em evidência a crescente crise de segurança pública do Brasil. As cenas de violência e criminalidade vistas em Vitória no início da greve são um retrato mais fiel da importância do policiamento ostensivo. Se não tiver policiamento para guarnecer a cidade, aí vai tomar conta, é os bandidos que vai tomar conta. Aí, meu filho, aí o negócio pega. Sem o policiamento aí, fica meio bagunçada a situação na rua aí, né? No Rio de Janeiro, apesar dos PMs não estarem de braços cruzados, o presidente Michel Temer autorizou o envio de tropas das Forças Armadas para reforçar a segurança. Ele atendeu a um pedido do governador do estado, Luiz Fernando Pezão. No Rio, o salário de um policial militar no início de carreira é de quase R$3 mil. O Espírito Santo é o estado que paga o salário mais baixo no país, R$ 2.600. Já Brasília paga o valor mais alto, R$ 6.500. Hoje o Brasil conta com 700 mil policiais efetivos. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, metade já passou por dificuldades para garantir o sustento da família. Mas o drama deste contingente vai além da questão salarial. 1 em cada 7 já teve algum tipo de distúrbio psicológico. Há no Brasil uma enorme crise de implementação de política pública na segurança pública. No plano institucional, as polícias passaram por poucas reformas desde 1988 com a nossa Constituição. Ainda a gente tem situações onde temos 2 polícias que conversam pouco, conflitos de atividade cotidiana com o Ministério Público, com a Defensoria, enfim, nós coordenamos muito mal nossas políticas de segurança pública. E para falar sobre a situação dos policiais brasileiros, recebemos o professor Oscar Vilhena, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e o analista criminal Guaraci Mingardi, membro do Fórum de Segurança Pública. Você pode participar aqui da nossa conversa, mandando perguntas e também comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços vão aparecer na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença. Começar então com essa situação que nós estamos assistindo aí no Espírito Santo. Qual o principal ponto que explica? Por que chegamos a essa situação? Olha, eu acho que essa é uma situação que nós vimos explodir no Espírito Santo, mas que vem ocorrendo no Brasil de uma maneira razoavelmente intensa. Nós tivemos na Bahia, nós tivemos no Rio de Janeiro, ou seja, as polícias, elas se tornaram entidades bastante poderosas, os governadores, em alguma medida, são reféns dessa polícia. Infelizmente, nós mantivemos ainda a estrutura militarizada que não permite que haja uma canalização civilizada, correta, processual das demandas salariais. E aí, quando chega-se a um ponto de tensão, eles fazem um motim, né? Quer dizer, não há um canal de negociação adequado, né? Se eles hoje fossem policiais civis, com regras específicas para seus movimentos de reivindicação, nós certamente evitaríamos isso. Então, eu acredito que com a crise fiscal que o Brasil está vivendo, esse quadro tende o risco de explodir também em outros estados. Agora sim. Eu concordo com o Oscar, porque acontece o seguinte, o policial, ele está numa situação que ele não pode discutir o que deve ou não deve ganhar. Ele não tem como se manifestar a esse respeito. Porque qualquer coisa que ele fizer é um motim, qualquer coisa que ele fizer é ilegal. Então, quando acontece uma greve, quando acontece uma paralisação, é uma coisa explosiva. É como as greves no século XIX, que eram greves selvagens, antes da existência dos sindicatos, das leis trabalhistas e tudo mais. Nós precisamos ter um sistema que permita que essas discussões aconteçam, ou mesmo que paralisações aconteçam, mas dentro de determinadas regras. Até hoje, não foi criada uma lei que regre o serviço público, uma greve, uma paralisação do serviço público. Nós estamos com mais de 15 anos com projetos de lei disso no Congresso. Agora que está voltando essa discussão. Não, veja, novamente. É interessante que o presidente fala, não, eu mandei um projeto, mas quando ele foi presidente da Câmara, já havia projetos nesse sentido e nem tocou. Como ninguém tocou? Porque nessa área de segurança pública, principalmente, os governos só começam a se movimentar quando tem crise.
Ninguém faz nada. Tem inúmeros projetos a respeito de polícia no Congresso. É projeto para desmilitarizar, projeto para municipalizar, projeto para unificar, projeto para tudo tem. Nenhum é votado. Aí, quando tem uma crise, todo mundo fala deles. Acabada a crise, aquilo é esquecido. Agora, assim, justa reivindicação dos policiais, claro, mas, por outro lado, nós estamos vendo, o professor colocou aí que eles ficam, os policiais, o governo reféns desses policiais, mas o que nós estamos assistindo aí é a população que ficou refém de tudo isso. Teria uma outra forma, então, que não os policiais deixarem de trabalhar? Sem dúvida nenhuma. Quando eu digo o governador é refém, eu queria só complementar o que o Guaraci falou. Por que nós temos uma segurança pública de péssima qualidade? O ano passado foram cerca de 60 mil pessoas mortas. Né? O Brasil tem um dos piores índices de segurança do planeta. Né? E por que não muda? Os policiais estão infelizes, né? Nós temos pesquisas que demonstram que os policiais estão infelizes, a população está infeliz, os governadores não conseguem estabelecer políticas consistentes e não muda. Eu acho que, em grande medida, porque os governadores são reféns dos interesses corporativos de determinados setores das polícias. Né? Então, isso é o que tem emperrado o Brasil se modernizar. E o que é necessário para que haja uma mudança, de fato? Olha, nós sempre imaginamos que uma mudança fundamental numa instituição como essa deriva de uma crise. Nós tivemos crise. Nós tivemos uma crise em São Paulo há muitos anos, quando o governador Mário Covas, né, era governador, e ele mandou um projeto ao Congresso Nacional, que era um projeto realmente de reforma das polícias. O presidente Fernando Henrique, infelizmente, não deu nenhum apoio. Né? E nós tivemos aí outras crises sucessivas, como a crise da Bahia, onde o Brasil poderia ter dado um passo. Eu acho que o passo fundamental é que as polícias se tornem, em alguma medida, mais controláveis pela lei. E, para isso, é necessário, sem dúvida nenhuma, uma desmilitarização. Nós temos uma outra discussão importante, que é a polícia vamos dizer, o chamado ciclo único, quer dizer, uma polícia que vá da rua à investigação, à formulação da política. Então, há muitas propostas interessantes em cima da mesa. O que a gente vê é que o Senado Federal, especialmente porque ele é formado por ex-governadores e pretendentes a serem governador, eles bloqueiam para atender os interesses dos oficiais das polícias. E é exatamente isso. São os interesses dos oficiais, normalmente. Porque o soldado, o máximo que pode interessar para ele ele quer ter uma carreira, ele quer isso, quer aquilo. Ele não pretende ser militar, estrito senso. Certo? Mas para o oficial é bom. Então, vamos manter o status quo. Mas isso se repete na Polícia Civil também. Porque você tem uma carreira para os delegados e não tem carreira para os outros. Na PM, você tem uma carreira para os oficiais e não tem carreira para os outros. Então, isso mantém as polícias sem os policiais da base, que são aqueles que fazem o trabalho. Certo? Porque, vamos pensar no caso da Polícia Militar, quem vai para a rua é soldado, cabo, sargento e tenente. De vez em quando, um capitão. Então, quem está encarregado da segurança da população são esses. E esses que são de patente mais baixa, eles nunca vão subir na carreira, eles nunca vão chegar lá, nunca vão ser oficiais. Então, chega uma hora que ele fala, bom, eu vou ganhar sempre essa mesma porcaria, certo? Nada nunca vai mudar, então vamos para a briga. Vamos ver se a gente pelo menos melhora o dia a dia aqui. Você, em outros países, né, especialmente nas democracias mais estabelecidas, o que você tem é o que se chama uma carreira única. O fulano entra na rua, ele aprende a fazer aquilo, e se ele for bom, ele vai subindo. Pode chegar a chefe da polícia. Pode chegar a chefe da polícia. Então, isso dá uma perspectiva de ascensão. Né? Aqui não, tem um bloqueio. O país é tão desigual que até na polícia ela tem isso. Então, isso cria uma situação de classe. Quer dizer, as pesquisas têm demonstrado uma enorme insatisfação dos praças, ou seja, dos policiais que estão na rua, insatisfação que não é só salarial, é uma insatisfação também com o arbítrio com o qual eles são tratados dentro da corporação, com a discriminação com que são tratados dentro da corporação e até o medo que eles têm de exercer a função policial. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa pesquisa, justamente, sobre esse sentimento dos policiais, mas antes vamos ver o que acham as pessoas nas ruas, que a repórter Maiana Leocádio foi saber. Você confia na polícia? Gostaria, mas não muito. Por quê? Acho que ela é mal treinada, parcial, e o foco dela é mais a defesa da propriedade do que ao ser humano. Você se sente protegida pela polícia? Não. Por quê?
Bom, eu sou do bairro Vila Prudente, moro bem perto do Largo ali, mesmo com uma base policial bem no centro. Eu trabalho de secretária numa igreja onde já fui assaltada várias vezes e é por isso o motivo de eu não me sentir tão segura assim. O senhor se sente seguro com a polícia? Não. Por quê? A situação está cada dia pior. A gente não sabe mais para onde correr. O policial também olhando para o trabalho dele, é um trabalho perigoso, que ele corre o risco, que deveria ser mais valorizado, por exemplo? Extremamente. O salário de qualquer profissional, um professor de cursinho de informática, às vezes é maior do que o salário de um policial. Pode ser esse o motivo, né? A falta de valorizar a profissão, o salário baixo, talvez. Realmente tem condições de teriam que ganhar mais. Eu acho que é uma profissão que merecia. Agora sim, né? Você vê as pessoas aí, essa percepção dizendo que não se sentem protegidas. Como então investir em uma polícia que se aproxime mais da população? Veja, uma das coisas que falaram aí não é bem assim. A questão do treinamento não é bem assim. Muitas vezes são treinados até em excesso. O tempo de preparo, o tempo de academia de um policial militar aqui é maior do que alguém da Polícia Metropolitana Londrina. Então, não é a questão do tempo de treinamento, nem nada disso. É a ênfase que se dá a determinadas coisas, certo? Você perde muito tempo com a questão de marchar para lá e marchar para cá, aquelas coisas que querem ajudar a manter uma rotina militar. Bom, então, se não é o treinamento, simplesmente, o que é? Tem a ver com uma cultura específica da polícia, tem a ver com a burocratização e tem a ver com a ideia que os governantes têm da polícia. A ideia que os governantes sempre tiveram no Brasil, não é uma coisa de agora, é uma coisa que perpassa as décadas, os séculos talvez, é que a polícia está lá para manter a ordem. Não há tanta preocupação com o crime, mas manter a ordem é muito preocupante. Você conversa com o governador qualquer, ele fala, eu preciso da PM, porque a PM vai segurar a bagunça. Segurar a bagunça significa, não vai deixar o pessoal se manifestar, ou não vai deixar a coisa chegar num nível muito alto. Eles não estão preocupados com a questão do crime, com o uso da polícia para controle da criminalidade, que eu acho que é o mais importante, é o que mais importa para a população. Esses cento e poucos mortos lá no Espírito Santo, acho que concordariam comigo nisso, né? Que você tem que controlar o crime. Eu vou só trazer aqui um outro dado, antes de passar para o professor, que mais de 3 mil policiais morreram de causas não naturais no Rio de Janeiro entre 1994 e 2016. O número é maior do que as mortes do exército americano na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Quer dizer, é mais fácil ser ferido sendo um policial do que estando em guerra, né? Então, tem esse dado, por outro lado, tem o dado do número muito grande de policiais mortos e de um número muito grande também de pessoas que são mortas por policiais. É a polícia também que mais mata no mundo. Eu acho que nós... E quanto que isso, né, esses dois números estão revertendo de certa forma, o resultado tem sido maior segurança? Pelo visto, não. Então, é a lógica que está errada, professor. Exatamente. Eu acho que nós estamos insistindo numa lógica que não funciona. Para que serve a polícia? Eu acho que é importante isso que o Guaraci colocou. Ela serve, para prevenir o crime, né? Então ela tem que ter informações aonde está acontecendo, onde estão os grupos, aonde vai haver distúrbio, então para que ela possa prevenir, porque ela desloca. Polícia que nem jornalista, que nem professor. Ele tem que saber onde tem muito aluno para colocar professor lá, onde tem matéria para você mandar o seu jornalista. Polícia é a mesma coisa, né? E a outra coisa é, uma vez o crime ocorrido, eu preciso descobrir quem cometeu, né? Qual é o elemento essencial para essas duas coisas? Boa informação. Eu consigo prevenir o crime quando eu tenho antecipadamente boa informação. Eu consigo descobrir o crime, tem um cadáver no chão na cidade Ademar, quando alguém me conta, olha, eu tenho impressão que quem cometeu isso foi tal pessoa. O que eu preciso para ter boa informação? Confiança. Eu preciso que a polícia seja confiável, eu preciso acreditar que se eu levar essa informação para a pessoa, ela é honesta e ela vai levar aquela investigação a cabo. O que acontece quando a polícia é muito violenta? O que acontece quando a polícia é arbitrária? Ninguém confia na população. A primeira resposta do nosso telespectador é maravilhosa, né? Ele fez uma cara, eu gostaria, mas eu não confio. Eu não queria estar dizendo que eu não queria estar dizendo isso. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil é uma reforma que faça com que a polícia seja vista como um parceiro da população. Na medida em que ela for capaz de fazer isso, nós vamos ter um ciclo virtuoso e ela vai ser mais eficiente. É isso que parece que as polícias não entenderam.
Isso que o Oscar falou, da falta de confiança na polícia, está mais presente nas periferias, nos locais mais pobres. Porque é lá que as pessoas precisam mais da polícia, é lá que acontece o crime. Não necessariamente que o crime é mais reportado, muitas vezes não existe queixa, exatamente por falta de confiança na polícia. Mas lá é onde acontece do policial ser mais arbitrário do que em outro lugar. É mais provável que um policial faça uma coisa errada no Paraisópolis do que no Jardins. Porque nós sabemos quem é que mais morre hoje. É o jovem negro. É o jovem negro da periferia. Uhum. Então, esses daí que são vítimas, não só dos criminosos locais, mas muitas vezes da polícia, que vê eles como inimigo natural, aquele que você tem que abordar na rua, esse indivíduo é o que menos confia na polícia, é esse indivíduo que é mais propenso, inclusive, a cair numa vida criminosa por causa disso, por causa que ele já se vê afastado do resto, ele já vê ele, a polícia já vê ele como um possível criminoso. Cara de prontuário. Exatamente, é cara de prontuário. Então, esse jovem é mais provável que vire um criminoso por conta disso. Agora, para mudar isso aí, vai ter que mudar não a cabeça individual dos policiais, porque isso não dá. Você tem que mudar a cultura institucional. E mudar também a estrutura das polícias. Isso que o Oscar falou, das polícias, cada uma trabalharem num canto. Você tem uma polícia que vai investigar e uma polícia que vai prevenir. Uhum. No mesmo território, nunca funcionou. É uma coisa brasileira, é feita para não funcionar. É. O normal é a mesma polícia fazer tudo do começo ao fim. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei muito com isso, muito na área de investigação de homicídios, dei aula sobre isso e tal. Uma das coisas mais difíceis é que no inquérito de homicídio seja ouvido, ou seja visto o que sabe o policial que guardou o local onde está o corpo durante várias horas. Esse policial que está ali, normalmente é daquela região, conhece às vezes o morto, as pessoas que estão em volta, ouviu durante horas o falatório ali, então ele tem uma ideia dos boatos, mas o que ele fala não aparece no inquérito. Por que não aparece no inquérito? Porque as duas polícias, o fato de nós termos duas polícias faz com que as coisas sejam o pior possível. Quando são dois, normalmente elas não se gostam, elas brigam. E aqui no Brasil acontece em todos os estados. Você vai falar com qualquer governador, secretário, fala, não, as polícias se entendem, é papo furado. Uhum. Papo furado. Em qualquer lugar, a polícia civil e a polícia militar aqui ficam dando trombada. Não, nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a situação dos policiais brasileiros. Com a gente, o professor Oscar Vilhena, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e o analista criminal Guaraci Mingardi, membro do Fórum de Segurança Pública. Vou voltar aqui com mais um dado para vocês comentarem, que é uma pesquisa realizada pelo Fórum de Segurança Pública, mostrando que 50% dos entrevistados concordam com a frase: bandido bom é bandido morto. De certa forma, esse número tão grande de policiais mortos, por um lado, e de civis, né, de pessoas mortas por policiais, de outro, não é uma tentativa deles atenderem ao que acredita a população? Olha, eu acho que isso aí é resultado da incompetência da segurança pública brasileira. Ou seja, num país onde você tem 60 mil homicídios, onde as pessoas vivem atemorizadas nas periferias, né, onde a polícia não chega para apurar os crimes que acontecem, eu entendo que é natural, que é intuitivo, que a população se revolte, né? E essa é uma forma de manifestação. Só que as autoridades, ao invés de lerem essa informação, dizendo, preciso então melhorar a segurança pública, o que ela faz? Ela solta a rédea dos policiais, que estão imersos nessa cultura. É a cunhada dele que diz, é o filho que diz. E ele acha que ele tem que fazer justiça. Então, o policial que não consegue fazer segurança, que não consegue aplicar a lei, ele se investe na responsabilidade de fazer justiça. E aí, ele faz justiça da maneira mais equivocada,
aumenta a violência, né? E gera uma reação da população. Então, você vê que há uma ambiguidade. A população quer uma polícia mais forte, mas ela teme essa polícia também, porque ela sabe. Eu acho que nós vivemos aí um momento onde poderíamos dar um passo, quer dizer, há muito tempo, senão nós vamos assistir esse cenário nas próximas décadas. Agora sim. A questão é simples. Além da questão cultural que eu falei e dessa pressão externa que o Oscar mencionou agora, você tem outro fator. Você tem um policial cansado e insatisfeito trabalhando na rua. Esse policial cansado e insatisfeito vai tender a agir com mais violência do que necessário. Por que ele está insatisfeito? Por que ele está cansado? Porque nós fizemos um modelo aqui que a gente tem que ter muitos policiais, todos eles ganhando pouco. Então, o policial aqui em São Paulo, por exemplo, que não é um dos lugares que paga pior, mas também não é um dos que paga melhor, mas em São Paulo, por exemplo, ele trabalha 12 por 36. Então, num dia ele trabalha 12 horas, no dia seguinte estaria todo de folga. Só que nesta folga dele, ele vai trabalhar no bico. Então, ele trabalha 12 horas no dia e pelo menos 8. Ele precisa complementar esse salário e é onde ele mais morre também, não é? Exatamente. 70% deles morrem no bico. 70% morrem no bico. Então, ele tem as 12 horas trabalhadas num dia e no outro ele vai trabalhar pelo menos 8, se não for 12 de novo. Então, na verdade, ele nunca tem folga. Então, você tem um policial cansado, que não vê a hora daquilo acabar, que se irrita com facilidade. Por quê? Porque o Estado paga mal. A escolha que foi feita foi de contratar muita gente pagando mal. O Rio de Janeiro é o melhor exemplo disso. Porque, desde a época do Garotinho, começaram a contratar muitos policiais militares. Entrou o dinheiro do petróleo e tal, eles contrataram muita gente. Depois teve as UPPs. Aí precisava de muita gente para as UPPs. Então começaram a pagar mal, cada vez pagando mal, cada vez pagando pior. Agora, nos últimos tempos, tiveram que aumentar, mas já... Eu vou trazer aqui outros dados dessa pesquisa que o professor trouxe para comentarmos, do Fórum de Segurança Pública, em parceria com a FGV. Mostrando aí que 73% foram discriminados por serem policiais, 33% tiveram um familiar ameaçado pelo fato de serem policiais de segurança, 61% evitam o uso de transporte público e 44% escondem a farda ou distintivo no trajeto aí entre a casa e o trabalho. Eu acho que isso é um retrato de uma população que não confia no policial e que o policial sabe disso, né? Isso também é um retrato de uma sociedade que está deflagrada, quer dizer, é uma sociedade que é muito violenta, onde o crime vive e vive muitas vezes em conluio com determinados setores da polícia e quem sofre é o policial que não está nesse conluio. Então, parece que é uma repetição, mas o fato é o seguinte, o problema é estrutural e essas greves estão dando visibilidade a isso. Quer dizer, o Brasil precisa enfrentar, tão ou mais problemático do que a questão da economia, hoje é a questão da existência de um Estado que consiga dividir o que é crime e o que não é crime e consiga perseguir o crime de uma maneira legal. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Começou aqui o programa, o professor colocou que há o risco, sim, desse movimento se espalhar para outros estados. Há tempo de evitar que isso aconteça? Estamos indo por um caminho para que isso aconteça? O que deve ser feito agora nesse momento para evitar novas situações como essa? Dinheiro não existe nesse momento para você fazer grandes coisas, dar grandes aumentos. Mas um governador que for esperto vai sentar agora com a polícia e começar a fazer um plano. Olha, nós vamos melhorar isso agora e daqui 6 meses vai ter essa melhora, aquela. Vai começar a discutir, não vai esperar, como aconteceu no Espírito Santo, que a situação chegue no rompimento, porque aí a coisa já pegou, não tem mais o que fazer, os ânimos já ficaram exaltados, agora no Espírito Santo estão ameaçando demitir não sei quantos e tudo mais, vai demitir esses daí, vai ter que contratar outros, vai ter que preparar, ou seja, a rua vai ficar sem gente e vai deixar todo mundo nervoso. Essa que é a questão. E aí, além do policial estar cansado, desanimado, ele vai estar nervoso, irritado. Vai piorar para todo mundo. Vai piorar porque ele não vai fazer o que deve fazer e vai ter a tendência de fazer coisas erradas com muito mais facilidade. Professor. Eu concordo integramente com o Guaraci, quer dizer, eu acho que nós temos... Isso é o imediato, quer dizer, os governadores têm que se preparar, não tratar isso como uma guerra. Quer dizer, há reivindicação, o governador não pode ser refém, não pode haver motim, mas nós vivemos uma sociedade democrática, ele vai ter que negociar. Quer dizer, esse é o caminho. Agora, eu acho que nós poderíamos dar um salto a mais, nós temos um presidente da República que já foi secretário de Segurança, que já passou por tudo isso, né?
e que poderia pensar alguns projetos dentro do Congresso para que nós modernizássemos a polícia. Nós demos uma pequena modernizada na justiça brasileira, tivemos um impacto fabuloso. Eu acho que a polícia e a população merecem. O que significa se modernizar? Modernizar significa que as polícias precisam, em primeiro lugar, ter carreiras mais técnicas, uma carreira única. Carreira única é fundamental. É fundamental. A pessoa entra e ela vai especializando. Se ele é um tecnólogo, ele pode ter uma contribuição tão grande quanto um advogado. Hoje nós temos uma carreira muito bacharelesca, né? Esse é um problema. A desmilitarização é um segundo ponto, né? E o ciclo único, ou seja, o policial que está na rua e que viu o homicídio ou que está ali, ele contribui para a investigação. Eu agradeço muito a participação de vocês. Hoje faltou tempo para tantos pontos. E até uma próxima oportunidade. E o JC Debate fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.